A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui o irmão Leandro do canal Palavras de Vida. Temos nesse momento uma palavra de Deus para o teu coração. Meus amados irmãos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, eu queria ler com vocês o versículo 1 e o versículo 3, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, mais precisamente para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus, Ele estabeleceu meios de lidar com o pecado, meios provisórios. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Para os que estão em Cristo, não há nenhuma condenação. Por quê? Porque Cristo, Ele pagou a nossa dívida. A dívida que nós contraímos, porque quando nós pecamos, nós contraímos uma dívida. E essa dívida, diferente do que muitos pregam e ensinam, não é com o diabo. Essa dívida é com Deus. Quando pecamos, nós pecamos contra Deus. Então, nós temos que tratar com Deus e não com o diabo. E foi justamente isso que Cristo fez. A nossa enorme dívida, a dívida que nós contraímos, uma dívida impagável, não havia como pagarmos essa dívida que nós contraímos. Quando, irmãos? Em Adão. Quando Adão pecou, por ele ser o nosso representante, por ele ser o cabeça da humanidade, todos nós também pecamos em Adão. Deus nos considerou pecadores em Adão. Então, quando nós nascemos pecadores. A não ser que Deus haja em relação a nós misericordiosamente, com amor, não há esperança para o homem. Não há salvação fora de Cristo. Glória a Deus. Em Atos capítulo 4 e verso 12 está escrito que nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus em João 14,6 ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Glória a Deus. Então estas são as razões de não haver condenação para os que estão em Cristo. Por quê? Porque Cristo, aleluias, foi o meio que Deus estabeleceu, não provisório, mas eterno, para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas antes disso, Deus estabeleceu outros métodos. E isso nós iremos ver no Antigo Testamento, mais precisamente no Pentateuco. Deus criou meios de lidar com o pecado provisoriamente. Por quê? Porque dentro do plano de Deus, Deus já havia determinado um dia que iria julgar todos os pecados em uma única pessoa, na pessoa do seu Filho. Glória a Deus. Só que esses meios eram, além de provisórios, eles eram meios ineficazes. Glória a Deus. Não que Deus crie meios ineficazes. Havia um propósito específico para os meios que Deus utilizou para lidar com o pecado. Foi os sacrifícios, as ofertas. Certo? Havia um propósito de Deus. Paulo disse aqui no verso de número 3 que o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne. Paulo está dizendo aqui
que o problema não eram os métodos de Deus, mas eram os homens que eram fracos, quando ele diz, porque o que era impossível à lei, visto que ele estava enfermo pela carne. Quando ele fala enferma pela carne, é uma referência ao homem. Então o problema não eram as leis de Deus, os sacrifícios de Deus, mas eram o homem, a fraqueza intrínseca que habitava os nossos corações. Mas eu queria ver aqui com você que ele disse o que era impossível. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, meus amados irmãos, que aquilo que nenhum sistema, que nenhuma lei, que nenhum sacrifício conseguiu fazer pela vida dos homens, Cristo fez. Glória a Deus. Aleluia. Paulo está dizendo, meus amados irmãos, você que tem dúvidas da sua salvação em Deus, Paulo está dizendo que Cristo realizou, que Cristo conquistou aquilo que nenhum sistema, que nenhuma lei, que nenhum sacrifício pôde fazer. Aleluia! Te dar a salvação. Glória a Deus. Olha a força do sacrifício de Jesus. Olha a força, a dimensão do que Cristo realizou na cruz do Calvário. O que anos de sacrifícios não fez, Ele fez em um só dia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Qual vai ser a sua atitude diante desta palavra? Glória a Deus. Aleluia. Qual vai ser a sua atitude? Não permaneça indiferente a tamanho ato de amor. Não permaneça duro, insensível àquilo que Cristo fez pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É nele que não há condenação. Só nele você pode ter esta promessa. Glória a Deus. Cristo fez o que ninguém jamais poderia ter feito pela sua vida. Creia nesta palavra, em nome de Jesus. Compartilhe com aqueles que ainda não conhecem a Cristo, em nome de Jesus.